bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Elaine Silva, meu canal é Dia a Dia da Mulher no Campo. Bom galera, como eu vivo falando para vocês nos nossos vídeos, a gente agora em março a gente já está entrando pro lado do outono, ou seja, uma época que a gente tem um pouquinho mais, começa a ficar mais amenas as temperaturas, começa a ir para o lado do inverno. Como eu falei para vocês, a gente havia plantado a pastagem de verão. Porém agora com essa época, muita gente, eu conheço muitos produtores que acabam se pegando sem o pasto. Nós aqui, a gente fez, como vocês podem ver, a gente tem uma área muito boa de pasto, né? O pasto está bonito, essa ainda é a passagem de verão. Por que que a gente tem esse pasto bonito aqui? Por causa da questão do que, pessoal? Planejamento. Isso mesmo. Vocês podem ver, a gente tem uma área bem boa de pasto. A gente vai ter para alguns dias ainda. Então o que que a gente fez? A gente planejou, resolveu fazer esse planejamento e plantar essa área de pastagem de verão para a gente não se pegar sem, antes de fazer a pastagem de inverno. Porque muita gente acontece nessa época, devido a não ter feito seu planejamento, de se pegar sem pasto. E essa época, essa parte que você pega sem pasto, ela é muito complicada para vocês. Mas o assunto de hoje, pessoal, como vocês podem ver, aqui a gente tem o pasto, né? E mais ali embaixo, um pouco lá embaixo, onde vocês estão vendo que é um pouquinho mais alto, é o verde mais escuro, é o nosso milho. Porque, como eu sempre falo, o nosso milho é safrinha para ser feito a silagem do tarde, né? Que muita gente conhece. Então, pessoal, eu vim aqui gravar para vocês, porque vocês sabem que no Rio Grande do Sul, a nossa região, a gente tem um inverno muito rigoroso, né? A gente vai passar por uma época de muito frio. Então a gente vai ter que fazer a adaptação das passagens de inverno. Só que quando acontece isso, muita gente acaba ficando sem o pasto. Por quê? Porque você vai dessecar aquela área para você estar plantando o seu pasto no inverno. E até o seu pasto vir, seu pasto crescer, você vai acabar se pegando sem pasto se você não fizer o planejamento. Como o nosso caso. A gente planejou, plantou essa área aqui para poder dessecar as outras para estar plantando a passagem de inverno das vacas. O assunto de hoje ele é muito importante, pessoal, porque muita gente, por que eu estou falando do planejamento? Porque muita gente não faz esse planejamento e acaba se pegando no aperto, ou seja, sem comida para suas vacas. Várias regiões devem ter passam por seca, ou passam pela fase do inverno, do frio, e você acaba se pegando sem comida para suas vacas. Como vocês sabem, a propriedade, quem produz leite, ela seria uma empresa. Nossas vacas são uma empresa. A gente tem que trabalhar, a gente tem que tá melhorando sempre para poder nossa empresa continuar girando, né? E como que você vai fazer para sua empresa ir bem se você não tem comida para o principal produtor, que seria as vacas? O principal produto da sua empresa é essa vaca de leite. Como vocês sabem, a gente sempre fala da importância do volumoso e da importância da pastagem. Por quê? Porque eles andam juntos, eles são uma equipe, um complementa o outro, né? E tem alguns outros complementos, como uma ração, alguma coisa, mas o principal é o quê? A comida no coxo, que seria a silagem, o seu volumoso, e o pasto. Eles são alienados, um anda junto com o outro. E o nosso assunto de hoje é o quê? A importância de você ter um volumoso na sua propriedade. Daí vocês vão pensar, mas você já falou da silagem, você explicou esses dias da silagem, das diferenças da silagem, isso mesmo, mas por que que a gente quer bater nesse foco da importância de você ter o volumoso? Porque acontece em muitas regiões, eu conheço vários produtores aqui, que eles acabam se pegando sem o volumoso. Ou seja, quando aperta no inverno, eles não têm o que dar para as vacas, eles acabam dando mais ração. Mas como vocês sabem, hoje em dia o preço da ração está um valor absurdo. Então você não vai ter como você dar. Você pode até dar sua ração para elas, aumentar a ração lá na hora do trato. Porém, o teu custo vai ser mais alto. Ou seja, você tem que analisar o que, pessoal? É muito importante o que? Você se planejar para você ter mais volumoso. Que nem o que acontece? A gente sempre bate para você. A gente fez a silagem do cedo, ela não rendeu muito. Por quê? Porque, como a gente falou, vocês sabem que em setembro ali a gente teve uma seca. A gente passou pela época de seca. Então, a gente estava quase sem pasto. E para achar comida nessa época que você não tem pasto, você não tem silagem, por quê? Porque não chovia.
Então, quando não chove, o seu pasto, você sabe que ele vai perder a proteína dele. Ele vai diminuir a proteína. Ele é baseado em água, porque como você sabe o que o pasto é? Ele tem o composto das proteínas, das energias e tem água. Para quê? Para ajudar na vaca na produção do leite dela. Se o pasto não tiver água, ele vai reduzir a proteína, consequentemente a sua vaca vai reduzir o leite. Então, o vídeo de hoje é sobre a importância do volumoso, por quê? Porque como havia passado, a época ali a gente passou, antes de fazer a nossa silagem, a gente passou pela seca. O preço das coisas subiu muito, ficou um absurdo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você fosse procurar uma silagem de aveia, que seria a época que tinha aveia para vender, você não encontrava. E se você encontrava um caminhão de silagem de aveia, estava custando quase 4 mil reais. Ou seja, um preço muito elevado. Aqui na nossa região, como você não tinha opção de comida para as vacas, ou você gastava com ração, ou você acabava, se você encontrasse, você tinha que comprar o que você tinha pela frente. No caso, aqui na nossa região, teve gente que estava colhendo trigo e estava enfardando a palha do trigo para vender. Isso mesmo. Chegou a um ponto que a gente aqui na propriedade, a gente comprou. Por quê? Para não ter problema das vacas ficarem sem comida, porque a gente tinha medo delas ficarem sem comida. Porque vocês sabem, se a vaca não comer, ela vai acabar perdendo peso, vai diminuir o leite. E você, consequentemente, vai diminuir os seus lucros. Então, por que é importante você ser volumoso? Porque pode acontecer, você falou com o teu vizinho, ai, como é que tá, você tem silagem? Ele vai te dizer, não, eu não tenho silagem. Mas e o que é essa comida no coxo que você tem? Ele pode dizer, eu comprei ali, meu vizinho tinha um cantinho de napier, tinha um cantinho de cana, ele me vendeu e eu comprei e fiz o trato para dar no coxo. Só que você não parou e não pensou os gastos que você teve. Porque se você se pegasse sem silagem, digamos hoje, a gente não tivesse nossa silagem, nós não tivesse o milho safrinha para poder fazer mais comida para elas, talvez a gente se pegar sem ia ter que comprar. Aí vem o vizinho ali, eu tenho uma silagem, se você quiser eu vendo a 6 mil reais a carga, é um exemplo. Você ia acabar comprando, você ia se obrigar a pagar esse valor absurdo, por quê? Porque você não tinha o que dar para suas vacas, porque no valor da ração, você é um preço muito elevado, e você sabe então que não ia ter como você dar, você ia acabar se obrigando a comprar, e você não fez o planejamento. Por que eu digo isso? Porque é melhor você fazer uma aquisição de uma lavoura, você planejar, você plantar um milho, que nem a gente plantou o milho, teve os gastos, mas a gente vai ter retorno, a gente vai ter o lucro, depois a gente vai ver que os custos vão ser menores do que a gente comprar, porque uma carga tu vai pagar 6 mil, e digamos que para você plantar 3 hectares, você vai gastar em torno de uns 5, ou seja, você vai ver que vai ser menos, você vai ter mais comida ali para tua lavoura, na tua lavoura plantada, do que você comprar uma carga de silagem. Então, pessoal, é muito importante também você ter o volumoso na sua propriedade, por quê? Porque se você não der comida para ela, você sabe que a vaca, se você tratar ela somente a pasto, como a gente vive falando, ela vai ter um pouco, ela não vai produzir tanto leite, ela vai poder conseguir se manter um pouco. Mas ela precisa do que? Ela precisa de energia. Para você dar essa energia que vai faltar, que o pasto não vai ter como suprir, você vai ter que dar mais ração lá no coxo. E você vai acabar gastando mais, porque vocês sabem, como eu antes falei, a ração está cara. Então, é muito importante você ter o teu volumoso, por quê? Porque se você, outra coisa, você tem um volumoso na tua propriedade. Vamos dar um exemplo da nossa, como eu sempre digo para vocês, os nossos vídeos são baseados com o que acontece na nossa propriedade, com o que as nossas vacas são acostumadas. Mas eu vou citar um exemplo. Eu estou dando silagem de milho para minhas vacas, porém a minha silagem acabou. E daí eu penso, o que eu vou fazer? Eu estou sem pasto, eu não tenho mais silagem. Aparece uma oportunidade de eu comprar uma outra silagem. Uma silagem de aveia, uma silagem de sorgo, uma silagem de trigo, alguma outra opção. Como eu não tenho comida, eu vou lá, pago um valor absurdo e acabo comprando porque eu não tenho opção. Eu vou dar no coxo para minhas vacas e lá eu vou me decepcionar, porque vai ser o meu prejuízo. Por quê, pessoal? Porque as vacas não vão comer. As vacas, todas elas são acostumadas, elas se adaptam muito bem a uma rotina. Elas vão ter a rotina, o que eu quero dizer? Elas vão acostumar com o lugar onde você trata ela. Até mesmo, exemplo, quando a gente abre a nossa estrevaria, elas sabem que é o horário que a gente vai tirar o leite. Então elas já vão se aproximando para a gente poder colocar elas no coxo para comer. Elas são adaptadas a essa rotina.
E até mesmo na questão da comida, a dieta delas também, elas se acostumam a essa dieta. Se eu for mudar bruscamente a dieta dela, ela não vai se adaptar, pessoal, ela não vai comer. Por quê? Porque como eu falei para vocês, quando a gente abriu a nossa silagem, a gente vai dando aos poucos, porque como elas ficam um tempo sem comer, elas têm que se readaptar ao gosto. Uma silagem, o gosto é diferente da outra. Então a gente tem que fazer a adaptação delas. É a mesma coisa ali, você vai trocar a dieta do seu animal, você vai dar outra comida, ela não vai comer. E aí o que vai acontecer? Você vai notar o quê? A queda lá no seu tanque de leite, ou seja, a queda na produção. Porque se a vaca não comer o alimento que você fornecer para ela lá no coxo, ela vai automaticamente perder peso, que vocês sabem que a vaca ela tem que ter, as vacas de leite, elas não precisam ser gordas, mas elas têm um padrão que elas têm que se manter, elas têm que manter aquele peso. Então ela vai perder peso, ela vai emagrecer e consequentemente quando ela perde o peso, ela vai acabar diminuindo a produção de leite. Diminuindo a produção de leite, automaticamente o que vai acontecer com você? Vai diminuir na hora de você receber. Você vai ter perdas no dinheiro, você vai perder lucro. Você vai perder lá. Você fez um investimento caro para comprar aquela comida e você não teve o retorno porque você acabou recebendo menos no final do mês. Então, tu não teve lucro ali. Por isso que é importante, pessoal, você fazer o quê? Você fazer um planejamento. Conversar, talvez, se você tem algum técnico, agrônomo, seu amigo, conversar, avaliar a sua terra, que nem nós agora, a gente tem esse pedaço de pasto, é o que a gente tem, essa área aqui. Porque a gente está preparando as outras áreas de pasto, a gente já dessecou e vai preparar a terra para plantar o pasto do inverno. Porque a gente tem que ter esse pasto, porque, como você sabe, a gente já explicou que o sorgo, a aveia de verão não vai resistir aos frios intensos. Porque o que eu quero dizer com esse frio intenso? Aqui na nossa região, chega a dar temperaturas abaixo de 0. Isso mesmo. Por isso que muita gente sempre diz, mas tu vai fazer silagem de milho, tu vai gastar um horror, tu vai pagar caro. Se tu vai ver por esse lado, pessoal, deu teu volumoso lá, não, porque eu sei que se eu pegar a época do inverno rigoroso, ou se chega a pegar uma seca, você vai ter comida para os teus animais, tu sabe que tu tem comida, você não precisa se preocupar em estar pagando preços absurdos por uma comida que talvez o teu animal não vá comer, porque ele é acostumado a uma dieta. Então, é muito importante isso, você tem que ter o teu volumoso. Se você conseguir fazer como nós fizemos, se programar como a gente fez com a questão do safrinha, a gente teve sorte agora no milho safrinha que ele tá bonito, vocês podem ver, ele tá alto já, ele vai render mais silagem. Então a gente sabe que a gente vai ter comida até alcançar a próxima safra, que seria setembro. Então, a gente tá tranquilo porque a gente vai ter comida para elas. Mas se o nosso milho não tivesse ali, a gente não tivesse plantado, e não tivesse conseguido fazer a próxima silagem, a gente ia se pegar sem volumoso. E isso aí ia doer no bolso. Como vocês sabem, a gente tenta economizar ao máximo. Então, se você tiver ali a tua silagem, tiver alguma forragem para oferecer para tuas vacas, você tiver sobrando ali, você vai estar tranquilo porque você não vai ter prejuízo, você vai acabar lucrando. Por quê? Porque esse volumoso vai te compensar depois. O que eu digo com isso? Ele vai te compensar porque se você se precisar mais para frente, tomara que ele sobre, que você não se pegue sem pasto, que você sempre tenha comida para as suas vacas, que talvez a seca não te pegue em cheio, você consiga manter a pastagem. Mas se acontecer, você vai ter ali uma garantia, uma prevenção, você vai ter uma segurança que você vai conseguir dar a dieta que as suas vacas são acostumadas, você vai conseguir manter ou até mesmo aumentar a produção do seu leite e você vai poder estar tranquilo que você não vai ter mais gastos. Ou seja, se você conseguir dar esse volumoso, você conseguir manter o padrão da dieta dela, talvez elas até aumentem o leite e você consiga um pouquinho mais de lucro, que é o que a gente sempre tenta. Então é como eu falo para vocês, a sua propriedade é a sua empresa. Se a sua empresa vai bem, você vai bem. Se as suas vacas, você conseguir manter a alimentação delas, elas não vão ter perigo de emagrecer, não vão diminuir o leite e elas vão conseguir manter a produção para você conseguir ter o teu lucro no final. Então é por isso que é muito importante você fazer o planejamento para você manter o seu volumoso, para você ter o volumoso na hora que você precisa. É isso aí, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se nossas dicas foram úteis para vocês, não esquece, se inscreve no canal, ativa o seu sininho da notificação, deixa o seu like e até o próximo vídeo.